E aí, pessoal? Boa noite. Espera aí que eu tô tentando adicionar o Elion aqui. Uhum. Espera aí. Aí, te convidei agora. Vamos ver. O pessoal tá conseguindo ouvir? Espera aí. Ai. Hum. Boa noite, todo mundo. Olá, pessoal da Eslováquia entrando. Deixa eu ver quem mais tá aí. Tem. Oi, Elion. E aí, conseguiu entrar agora? Eu preciso. E aí, boa noite. Flora Jardim, boa noite. Sônia, da Eslováquia. João Vasconcelos, boa noite todo mundo. A gente está tentando, para quem para quem está entrando agora, eu estou tentando conectar ali com o Elion, mas oi, boa noite Eduardo, tudo bem? Boa noite galera, pessoal de Belo Horizonte, boa noite, tudo bem? A gente tava com um problema, a gente tentou fazer. Eu ainda sou inexperiente nesse negócio de fazer live quando eu não sou convidado. Hoje eu sou meio que o anfitrião do Hélio e eu não estou conseguindo. A gente tentou pelo YouTube, não deu certo porque ele estava com problema no celular dele. Esse que talvez tenha sido também o problema. E a gente está aguardando aí. Uh, deixa eu ver. Aceitei. Entrar ao vivo com ele, eu estou tentando chamar. Vamos ver, Hélio, se tu entra agora. Oi, Vinícius, boa noite. Ó, Jana, Thaís. E aí, Hélio? Opa, olha ali. Tá me ouvindo? Tá tudo meio branco. A imagem acho que tá todo mundo te enxergando branco, Elion. Parece que tu tá no meio de um nevoeiro. De repente tu bota a tua foto, se só o som funcionar, tá beleza. Tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, não. Conecta o teu microfone aí, Elion. A Jana, minha ex-colega, entrou. Oi, Thaís, tudo bem? Oi, Marcos. Beleza? Parece que tá numa sauna, é isso aí. Será que ele não tá na sauna? Ele tá me passando a conversa que nós ia fazer a live, tá na sauna. Na verdade, oi, e aí, Matheus? Ele, a gente tá com. Oi, Elion. Oi, Matheus. Tá, o... tá conseguindo ouvir, Elion, agora ou não? Eu acho que ninguém te escuta, Elion. Eu não tô te escutando. Tu me escuta? Faz sinal que sim, se tu me escuta. Sim, mas eu não te escuto. Tu tem outro fone? Ó, eu ouvi um barulho agora daí. Eu tô vendo tu te mexer, o pessoal já disse que parece que tu tá numa sauna. Oi. Não, o Elion não, eu também não escuto o Elion não. Não se preocupem que a gente tá tentando resolver. Acho que deu um problema porque eu não consigo ouvir ainda não, peraí. Vou fazer o seguinte. Sabe que se eu tirar o meu fone fica melhor? Alguém aí me responde aqui no chat. Vocês estão me escutando bem ou não? Vocês estão me escutando bem baixo? Oi, Henrique, boa noite. Ele tá com a capa transparente no celular. Tá me escutando bem, né? Tá. A gente só tá aguardando aí, galera, o pessoal. O Elion teve um problema, ele me falou que teve um problema. Ô, Renan Rangel, e aí? Túlio, beleza? O que que acontece? O teu áudio tá bom, obrigado, Matheus. O Elion teve um problema no Instagram dele.
Obrigado, Canil Von House. É, ah, aí, oi, Rodrigo, beleza? O que que acontece? O Elion tava com um problema lá, pessoal, para quem tá entrando agora. O Elion teve um problema no Instagram dele e ele teve que refazer o YouTube, o canal do YouTube dele. E aí a gente tentou pelo YouTube a live agora no horário certo, só que não funcionou. E aí ele tá tentando entrar agora, por isso que parece que tá nessa sauna aí. Mas ele não tá na sauna, ele tá na casa dele mesmo, que é lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele vai trocar agora o celular ali para ver se fica audível, já que para todo mundo que está aí, galera, o meu áudio tá bom, pelo que estão dizendo, e também estão me enxergando legal, né? Então, tudo bem, a gente vai aguardar mais um pouquinho ele entrar, porque senão... Oi, tudo bem, Silvio? Boa noite. Boa noite, pessoal, todo mundo. Essas coisas com o negócio de tecnologia acontecem, né? Talvez também tenha, é um pouco culpa minha, pessoal, porque é a primeira vez que eu estou fazendo um negócio desse tipo, uma live como anfitrião. Como eu estou convidando ele, entendeu? E daí talvez por culpa minha um pouco também essa... Porque nas outras vezes o pessoal convidava a mim e daí fica mais fácil, é só eu clicar. E agora talvez a gente teve essa dificuldade. E aliado ao problema que ele teve, vamos aguardar um pouquinho mais então. Ver se ele consegue aqui. Deixa eu ver o que ele diz aí. Eu vou mandar outro convite para ele. Vamos ver o que ele... E aí, pessoal, boa noite. Obrigado. Oi, Tati. Boa noite. Tem o pessoal, uma galerinha boa entrando, só que fica difícil. Oi. Oi, Heitor. Meu amigo Hulk. Tudo bem, Heitor? Como é que tá? Imagina, mestre é tu. Não é eu, não. A gente tá com um probleminha técnico porque da conexão aqui da Serra Gaúcha com a Baixada Fluminense e ainda com o nosso amigo tendo problema enfim, no Instagram e no YouTube. Oi, Ricardo, tudo bem? Boa noite. Oi, Edson, boa noite. Vamos esperar ele ver o que o Elion consegue fazer, senão eu vou fazer a live com o Elion de telespectador. Infelizmente, a intenção era interagir, seria bem legal, mas tá tão... Ó, ele não tá podendo participar, galera. Não sei como resolver mais isso. A gente tá meia hora aqui. Tá picando. Não, Heitor, acho que não. Ele teve problema no canal do YouTube, teve que refazer o YouTube agora e o Instagram dele disse que deu um pau. Eu vou convidar ele de novo aqui, ver se ele trocando. Ó, ele tá online, só que sabe como é que é a conexão, né, Heitor aí, a galera toda que tá aí. Edson, boa noite, obrigado. A conexão é o problema, porque o que acontece? A gente teve a troca aqui, nossa, do sistema de internet essa semana passada, e a gente está conectando num lugar que eu nunca tinha feito também, que é a Baixada Fluminense, como diz o próprio nome, é uma baixada, né? Talvez tenha esse problema. Aqui, Serra Gaúcha, que é alto, não sei se é isso. Eu sei que ele está com dificuldade de entrar. Vamos ver lá. Está aumentando um pouquinho. Vou esperar mais uns... Deixa eu ver que horas são aqui. Meu certo, 8h12. Vou esperar mais uns 3 minutos, ver se ele consegue entrar, senão eu vou fazendo eu mesmo. E aí, paciência, eu não sei nem se vai ficar gravado, mas deveria. Ó, ele não está podendo participar, galera. O que eu vou fazer agora? Que pena. A ideia era tão boa. Botar alguém ali que segue o canal já tanto. Sou da Baixada, a internet fica ruim por aqui mesmo. É mesmo, Edson? E como é que será que a gente poderia... fazer a live com o Heitor? Podia ser, mas aí vai ficar ruim pro Hélio, né? Era uma ótima ideia fazer uma live eu e o Heitor, sim.
Ele tá aí, ele fica para uma próxima, daí ele me convida e a gente não tem. É isso aí, Edson, fica picoteando. O Hélio tá trocando o aparelho dele de novo e não tá funcionando, não. Que pena. E ainda tem o problema do horário, né? A gente escolheu sexta-feira. Vamos ver aqui, ele tá pedindo. A gente escolheu sexta-feira, que é um horário geralmente que o pessoal fica em casa mais e usando valendo a internet. Ó, mandei. Tenta lá, Elion, de novo. Faz a live com o Heitor. Boa. Essa foi boa. O pessoal de Minas é muito legal. Adoro o pessoal de Minas. Heitor, Eugênio, Luiz Cláudio, que tá no céu. Aí tem toda a galera mais conhecida. Não que o Eugênio não seja nem o Heitor, mas todo mundo. Ao trazo, o áudio é bem ruim para ouvir em vídeo. Se for áudio, fica menos pior. É mesmo, Edson? Tá, mas me diz uma coisa, Edson e galera que tá aí, principalmente o pessoal da Baixada. Estão me ouvindo bem? Vocês me ouvem bem daí? Estão me vendo e ouvindo bem ou não? Ou o problema é mais com o Elion mesmo por ele estar aí, será? Atrasa o áudio, é bem ruim. Em vídeo. O meu áudio também tá atrasando, Edson? Só bota sim ou não aí, para mim saber. Ó, Elion Fritz não pode participar. Tá normal, Thaís. Obrigado, Thaís. Tu é parente do Elion, Thaís? Sim ou não? E tu tá aí da Baixada também? Podemos marcar outro dia. Podemos sim, Heitor. Claro que sim, Heitor. Ah, um prazer. Claro que sim. Tá ok. O seu tá normal. Tá, galera, vamos fazer assim então, ó. O que eu vou fazer? Já passou. Eu vou fazer uma live então mais enxuta com o que a gente tinha programado da minha parte. Fazer uma parte de. E aí o Elion de repente coloca alguma coisa aí. Porque qual que era a ideia de hoje então, tá, pessoal? Tô começando. Se ele conseguir entrar, daí a gente dá seguimento depois. A ideia era a seguinte, como eu tenho o canal no YouTube aí há algum tempo, já há um ano e pouco, o canal no YouTube nem foi ideia minha na época. Várias pessoas tinham essa ideia e uma pessoa lá de São Paulo, agora, depois eu me lembro o nome dele, acabou me ajudando e fazendo o canal. O Elion foi um dos primeiros inscritos ali e a gente criou um contato muito bom, dá para dizer quase uma amizade virtual, e daí surgiu essa ideia de fazer, justamente porque ele tem me relatado que ele está tentando se aperfeiçoar na questão de conhecimento e para criar e treinar cães pastores alemães, e ele estava com muita dificuldade de encontrar boas informações e informações de qualidade. E daí a gente teve essa ideia de fazer a live. Então eu ia pontuar algumas coisas interessantes para a gente pensar junto. O que seriam essas coisas? Primeiro, existe um distanciamento muito grande entre técnica, prática e teoria e experiência. A gente precisa entender na questão de experiência que a gente só vai ter, obviamente, experiência se a gente conseguir praticar, por óbvio, né? Isso não precisa nem dizer, é meio que óbvio, mas é um óbvio que precisa ser colocado. No aspecto de quem busca, como ele tem buscado, e muitas outras pessoas têm buscado, e eu acompanho ali no canal, eu nem esperava ter essa quantidade de inscritos e até alguns seguidores, e a gente tem um bom tempo de esporte canino, um bom tempo de treinamento. Um dos aspectos principais é, primeiro, eu tenho que enquanto pessoa que estou buscando conhecimento sinófilo, eu preciso aprender desde o início a fazer as perguntas certas para mim. Então, por exemplo, se eu vou treinar IGP, se eu vou treinar Mondiorring, se eu quero um cão de guarda, primeira pergunta, quanto tempo eu vou dispor para o meu futuro cão? Quanto tempo eu vou dispor para investir na questão do tempo? Só um pouquinho. Não, Edson, eu acho que não. Essa live vai ser só por aqui porque o Elion teve problemas, tá? Tá, eu vou fazer que nem eu fiz na live lá com o Nelson, com o Gaúcho, eu não vou dar
não vou... O Hélio tá falando que a internet dele deu problema. Tá, beleza. Eu vou falar uma live mais ou menos uns 30 minutos, depois a gente abre para perguntas aí. Mas no estilo daquela que eu fiz com o Gaúcho do projeto Bandog, eu vou, por enquanto, ignorar um pouco o chat, tá? E aí a gente vai depois comentando no final. Vou fazer bem sucinto, tentar fazer um negócio de 20, 30 minutos eu falando, depois a gente abre para vocês, tá? Beleza. Para quem quiser. Então, a ideia central qual que é? Eu preciso saber fazer as perguntas certas. Espera aí que ele está dizendo que ele conseguiu. Hélio pede para chamar ele. Tá, beleza, Matheus, obrigado. Vou tentar de novo mais uma vez. Chamada de voz. Ó. Tá. Então, vamos ver se... Oi, Hélio. Oi. Agora eu tô te vendo legal, só não te escuto. Agora eu escutei uma batida. Tira o fone. Tirei o fone. Tá me ouvindo? Agora ficou perfeito. Agora eu consegui te ouvir bem. Agora a internet está perfeita. Agora Tá. tudinho direitinho. Beleza. Só tá um pouco escuro, mas dá para te ver legal. Daí agora a gente recomeça, porque eu tava fazendo já pensando que já tinha 100 possibilidades da gente continuar. Pô, desculpa aí, cara. Não eu tentei todas as formas. Não, legal. O pessoal tem uns amigos teus aí da Baixada que falaram que é bem ruim aí mesmo. Eu tinha cogitado isso. A internet travou, meu celular deu problema. Aí eu tentei pelo computador e o computador não tava. O computador tá funcionando bem, mas só que não funciona esse negócio da live, né? Pois é. Não dá para fazer estranho, né? Pois é. Estranho. Tá, vamos então, vamos continuar de onde eu parei e eu vou colocar de novo o que eu estava falando. Eu estava dizendo que daí na verdade, uma pessoa criou o canal para mim, eu fui colocando vídeos lá, tu és um dos primeiros seguidores que a gente interagiu ali, e aí surgiu a ideia de fazer a live justamente porque todo mundo que está num estágio ou inicial ou intermediário, ou mesmo quem já está avançado, tem ali o Heitor que já foi para campeonato mundial, estava aqui na live, eu que já qualifiquei também para campeonato, mas não fui ainda, enfim, um monte de gente. A gente às vezes tem dificuldades de ter esse, digamos, intercâmbio de conhecimento produtivo e de conhecimento válido. Então eu estava dizendo, até tu entrar, para depois a gente começar a bater o papo e aí o pessoal interagir depois, é o seguinte, eu estava dizendo assim, ó, que tem dois pontos muito relevantes. Tem a questão do conhecimento prático, conhecimento teórico. Dentro do conhecimento prático tem o conhecimento prático por si só e o conhecimento no campo da experiência, que é uma prática melhorada. No conhecimento prático no campo da experiência, é uma coisa que a gente tem que começar um dia para poder chegar a ter essa experiência. Isso é bastante óbvio, mas é difícil de se conseguir. Na questão, eu tinha introduzido também o pessoal que está aí nos acompanhando, Hélio, falando o seguinte, muito importante, a gente tem desde cedo a pessoa que está começando, ou a pessoa que já está mais adiantada, ou a pessoa que está no nível médio ou mais alto, não importa. A gente tem que aprender a fazer as perguntas certas em relação ao cachorro, como em qualquer outro campo da vida. Então, por exemplo, a pessoa quer treinar, vou dar um exemplo mais amplo agora, a pessoa quer treinar KNPV no Brasil. Beleza, ela quer treinar KNPV. Com quem que ela vai treinar? Ela vai começar praticamente do zero, porque teve um pessoal que tentou fazer e tal, mas a gente sabe que é uma coisa muito restrita. Países Baixos, Holanda, um pouco da Bélgica, que faz na fronteira ali, e deu. Então, é uma possibilidade remota. Isso se aplica também, por exemplo, a mesma ideia, a gente aplica para quem quer cão de guarda. Então, às vezes, as pessoas me procuram para fazer tipo, uma consultoria sobre cão de guarda. Ela já vem com a ideia, ela quer pastor alemão, do cruzamento tal, do canil tal, e daí eu pergunto, tá, mas por quê? O que que tu quer? Ah, não, eu quero um cão assim, 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 para tal coisa. Daí eu digo, tá, mas tu não considerou Rottweiler, Fila, Dog brasileiro, sabe? E aí eu começo
enumerar? E a pessoa diz, não, eu só fui buscar o pastor alemão. Tá, e aí tu vai pesquisando e a gente vê que tem uma... A gente vive um problema hoje no meio sinófilo que é diferente daquele problema de quando eu comecei há 34 anos atrás no meio sinófilo, 34 anos completados agora em fevereiro de sinofilia. Ele é muito diferente porque na época a quantidade de informação era escassa. E hoje a gente tem o contrário, né, Hélio? A gente tem um excesso de informação pela internet, só que é informação de todo tipo. Então, para quem está buscando as informações certas, é difícil. E é difícil buscar as referências. Então, é difícil mesmo assim, para quem é mais informado que nem tu, por exemplo, quem busca de melhor maneira que nem tu, é difícil tu ir em busca de quem que são os caras clássicos que tu tem que saber. Né? Não sei o que tu pensa disso. Quando eu comecei a me interessar por cachorro, que na verdade eu sempre gostei de cachorro, né? Mas naquele sentido mais popular da coisa, né? Eu cresci numa casa que eu tive 2 pastores alemães, né? Quando criança. Então é aquele cachorro que sempre ficou na minha cabeça, assim, como referência de cachorro, entendeu? Uhum. Aí fiquei um pouco mais velho. Eu tive 2, eu tive uma fêmea quando eu era criança, mas eu era bem pequeno, cresci junto com o cachorro. Depois eu tive um outro macho. Foram cachorros assim, muito importantes na minha vida. Uhum. Aí, depois eu comecei a me preocupar, depois de adulto, né? Comecei a me preocupar com a questão de segurança aqui em casa. Aí eu falei assim, pô, preciso de um cão de guarda. Só que eu pensei assim, eu preciso de um cão de guarda, mas só que eu quero um cão de guarda atlético. Porque eu quero um cachorro que corra comigo, que eu sempre gostei de correr. Aí eu queria um cachorro... Aí depois eu comecei a pesquisar e vi que são coisas que não necessariamente estão ligadas, né? O cachorro de proteção territorial e o cachorro de proteção pessoal. Então eu tinha que decidir o que eu queria. Se eu queria uma coisa ou outra. Porque tem as duas coisas... Essa área que tu reside aí na Baixada, ela é aquela parte assim considerada que tem um índice de violência um pouco maior ou não tanto? Sim, tem bastante violência. Então foi exatamente motivado por isso, porque eu trabalhava, chegava em casa tarde da noite, chegava em casa quase 11 horas da noite, aí eu gosto de correr. Aí como eu trabalhava o dia todo, eu queria chegar em casa, trocar de roupa e sair para correr. Só que 11 horas da noite aqui onde eu moro, era sem condições. Eu falei assim, então, eu preciso de um cachorro para poder... Porque só a gente sabe, né, que só a presença do cachorro já surte um efeito bom, assim, em questão de defesa. Então eu pensei assim, o cachorro nem precisa ter uma obediência muito grande, não precisa ser um cachorro muita coisa, né? Aí eu pensei, minha primeira opção foi logo o pastor alemão. Eu quero, porque é um cachorro que tem um nível de energia interessante. Só que eu não sabia que existia uma linhagem de trabalho de pastor alemão. O pastor alemão, para mim, era esse pastor de alemão de estrutura que a gente vê, né? Por aí. Isso era então, que ano, mais ou menos? Isso foi em 2017. Recente. 2017. Aí eu estava com 24... Uma pergunta interessante, essa pergunta que eu vou fazer, embora não pareça. Em 2017, tu não sabia, tu que buscava, tu não sabia que tinha 2 populações de pastor alemão. Sim, eu não sabia. Não tinha a mínima ideia. Sim. Como é que tu aprendeu isso aí, Elian? Isso foi interessante, porque assim, eu vou te contar como eu cheguei até lá, assim, de forma resumida. Porque eu pensei no pastor alemão, aí quando eu vi o cachorro era totalmente diferente do cachorro que eu tinha quando eu era criança. Porque os cachorros que eu tinha quando eu era criança eram cachorros mais quadrados, né? Não tinha essa traseira tão baixa, essa garupa tão baixa. E eu achei que o cachorro se movimentava estranho. Não era tão atlético e era muito grande. Eu falei assim, esse cachorro não vai servir porque eu quero, não. Aí eu comecei a pesquisar outras raças. Comecei a pesquisar pastor belga malinois, comecei a pesquisar Doberman. Rottweiler, para mim, era fora de cogitação, porque não é um cachorro que aguenta correr tanto assim do jeito que eu queria, né? Aí eu acabei tomando a decisão completamente errada. Completamente errada. Eu comprei um Pitbull. Que pra mim eu achava que era um cachorro que serviria bem para correr e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu peguei o Pitbull por falta de experiência
o cachorro me trouxe um monte de problema. Um monte de problema. Muito, muito. E não só problemas genéticos, porque tem isso também, mas minha falta de experiência mesmo. Aí o que aconteceu? O cachorro era extremamente agressivo com outros cachorros na rua. Para segurar era um problema chato. Aí eu falei assim, pô, eu preciso estudar. Porque viver com um cachorro desse jeito que eu tô não tem condições. Eu não conseguia correr com o cachorro, não conseguia fazer nada. O cachorro queria matar todo mundo na rua. E não tinha alguém ali, alguma pessoa que pudesse, algum bom profissional na região que pudesse te auxiliar na época? Aqui, eu pesquisei, não tinha ninguém. Ninguém. Nessa região aqui onde eu moro. Aí o que eu fiz? Eu entrei no Facebook e falei assim, como eu já tinha em mente que eu queria um cachorro de proteção, eu pensei assim, não adianta eu fazer um curso de adestramento com pessoa que só sabe de pet. Tem que ser alguém que entenda de cachorro de proteção. Aí eu comecei a pesquisar. Aí só que eu pensei um negócio. Pô, é mais fácil eu procurar alguém da polícia. Alguém da polícia, porque o cão de polícia faz um trabalho semelhante com esse. Aí eu acabei conhecendo o Fábio Zomer. Quem? Fábio Zomer. Fábio Zomer, tá. Ele é sargento do BAC, aqui do Rio de Janeiro, do Batalhão de Ações com Cães. Aí eu conversei com ele, a gente bateu um maior papo, o cara foi super atencioso comigo, só que ele dava curso lá em Pedra de Guaratiba, extremamente longe daqui de casa. Aí eu falei assim, cara, não quero nem saber. Eu peguei, paguei o curso e comecei a fazer o curso com ele. Aí que chega a parte do pastor alemão. Porque quando eu cheguei na casa dele, eu fui recebido por um cachorro cinza, um porte bem atlético. Eu fiquei assim, eu achei que fosse um Malinois à primeira vista. Eu falei assim, é um pastor belga Malinois? Aí ele, não, isso aqui é um pastor alemão Liage de trabalho. Aí eu fiquei apaixonado pelo cachorro. Aí nesse momento, meu foco mudou totalmente de tudo, porque assim, eu fiquei apaixonado pelo cachorro, completamente apaixonado pelo cachorro. Eu fazia o curso, mas toda hora eu ia lá para olhar o cachorro dele. Comecei a fazer várias perguntas sobre os canis que produziam aquele tipo de cachorro. Foi aí que eu conheci não conheci tão bem, né? Não tive tanto contato com ele, mas eu conheci o trabalho do Rodrigo Didier. Sim, o Rodrigo estava aqui antes até. Inclusive eu vi. Ele era vizinho do Fábio Zomer. Entendi. Aí o Fábio me mostrou vídeos de Schutzhund. Tipo assim, porque eu fiz o curso de adestramento de cães pet, só que ele viu que eu tinha esse interesse, né, em cães de proteção. Aí ele começou a me dar as referências que eu precisava, entendeu? Que aí foi bom que eu confirmei muito caminho, porque senão eu ficaria na internet. Entendi. E essas referências que o Fábio te deu foram quem, tu lembra? A primeira referência que ele me deu foi o Rodrigo Didier, porque ele é da minha região, né? Assim, um pouco longe, né? Mas só que é aqui no Rio de Janeiro, então acaba que seria mais fácil. E o Max Macedo, que ele falou. Ele falou de muita gente, assim, mas os nomes que eu gravei foram esses dois. Foi o Max Macedo e o Rodrigo Didier. E através dos vídeos do Max Macedo, dos comentários, aí eu fui conhecendo outras pessoas. Aí eu conheci Márcio Cerqueira, conheci o seu canal, mas seu canal veio agora há pouco tempo, né? Mas nesses anos eu comecei a acompanhar muito Márcio Cerqueira. Ele, para mim, foi assim, um dos que eu mais aprendi assim, com os vídeos dele, porque ele é muito... As explicações dele são muito boas. Verdade. Tá, entendi. E daí, nessa parte, esse sargento Fábio do Canil aí da Polícia do Rio de Janeiro, da tua região, ele te deu só a parte teórica ou nos cursos e no tempo de experiência com ele tu fez alguma coisa também prática, por exemplo, na parte de proteção, como figurante ou então, não? Na parte de proteção, não. Na parte de proteção, eu fui mais só mesmo para a questão mesmo de obediência. Eu aprendi um pouco da obediência, mas não a obediência do IGP, entendeu? A parte da obediência do IGP eu aprendi de forma teórica. Eu não aprendi... Inclusive, foi aí que eu fiquei maluco com isso, porque quando ele passou o curso de
cães pet. Uhum. Durante o curso, eu já vi que eu não queria trabalhar direito com cães pet, porque eu me apaixonei por cães de proteção. Aí ele me levou para ver uma prova de BH. BH. Muito bom. Aí eu tinha pitbull, tinha cane corso, tinha vários cães, né? Aí eu não achei nada demais, assim, na obediência dos cachorros. Só que lá tinha outra referência muito bom, que era o Lara. Não sei se você conhece. Meu amigo. Lorisval Lara. Aí ele estava lá fazendo o BH de um pastor branco suíço. Aí quando eu vi aquela obediência, eu fiquei... Minha cabeça fez explodir. Desculpa, galera. Entendi. Tu conheceste o Lara. Não só o Lara, meu amigo, como o próprio Márcio Cerqueira, meu amigo, o Max também. Todos esses que tu citou. Só o Didier, que eu não conheço também. Conheço de nome, sei quem é. Eu acompanho, enfim. Mas assim, aí, claro, quando tu viste o Lara já estava praticamente, já era muito experimentado nessa época, já era campeão, já era... aí o que te chamou a atenção foi nesse pastor branco suíço. Suíço. Mas me chamou muita atenção. Mas o que mais me chamou a atenção foi depois, quando o Rodrigo Didier fez obediência com o pastor alemão. Ele estava com a fêmea do pastor alemão, agora eu não lembro o nome da fêmea, porque ele tem um canil, né? House Kerberos. Isso no BH ele fez ou no IGP já? No BH. No BH. Aí eu comecei a seguir o perfil do Rodrigo e comecei a ver os vídeos dele de IGP. Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre IGP. Entendi. Só que, como eu te falei, eu não adquiri nenhum filhote de pastor alemão para isso ainda, porque aqui eu tenho exatamente esse problema, que é a falta de campo para poder treinar. Aí eu estou me planejando para me mudar daqui e para um lugar que eu possa fazer os treinos. Sim, tu teria, fora o problema da falta de campo aí, Elion, tu teria o problema da falta de equipe também, pelo que vejo, né? Porque não basta ter campo, ter cachorro, ter material, tem que ter equipe. Uma coisa muito importante que tu falou, que a gente procura, já existe um trabalho de todo o pessoal ligado, principalmente ao pastor alemão, mas a outras raças. Eu me considero não só ligado ao pastor, como a outras raças. Existe um trabalho todo que tu falou, uma coisa muito importante ali. Ah, era só o BH. Só que, galera, assim, ó, era só o BH, mas eu vou dizer que, infelizmente, uma parte significativa da maioria dos treinadores, gente que tem, às vezes, milhares de seguidores, que dá curso e tal, essas pessoas têm o cão pessoal delas, ou os cães, e esses cães não têm BH, esses treinadores não têm BH. Então, embora pareça uma prova simples, o BH não é tão simples de fazer no dia, fazer uma boa performance no BH não é para qualquer um. E não é tão simples, embora pareça de fora simples. E é uma prova que, ao contrário de outras, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil inventaram há pouco tempo, relativamente pouco tempo, o tal do cão funcional. Ótima iniciativa e tal, beleza. Se tu fala, por exemplo, para um alemão, para um belga, para um holandês, para qualquer suíço, enfim, qualquer pessoa de qualquer país que a sinofilia é mais desenvolvida, tu fala que o teu cão tem a prova de cão funcional, tem a prova de... Eles não vão saber o que é. Tu vai tentar explicar, eles... Agora, se tu fala que o teu cachorro tem BH, BH é igual aqui no Brasil, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo é igual. Então, o BH a gente diz que é a porta de entrada. O BH aqui no Brasil, ele até a sigla é do alemão Begleithund. Begleithund dizem assim, cão de trânsito, cão acompanhante. Na verdade, Begleit é companheiro, Hund, cão. Então é cão companheiro. É muito mais do que um cão acompanhante. Ele é teu companheiro. Ele é tão companheiro que para onde tu for, ele pode ir também, depois que ele tiver a prova de BH. E na Europa, em vários países, não todos, óbvio, mas em vários países, precisa ter a prova de BH para o cão ser um simples cão de companhia, daí, companheiro ou companhia, precisa ter a prova de BH, obviamente, para o cão que vai fazer o IGP, que vai competir em alto nível, ou no nível normal, precisa. O cão de polícia, na Alemanha, ele tem que ter Schutzhund 1, Schutzhund 1 ou IGP 1, e para ter o IGP 1, para depois fazer a prova de Polizeihund 1,
ele tem que ter a prova de BH primeiro. Então, o BH é uma prova assim importantíssima que ela deveria ser instituída, institucionalizada para todo e qualquer sistema de cães de guarda ou de qualquer outra função que envolva o cão ter que fazer o trabalho de mordida. Mas não só para o cão de caça, para o cão de companhia, para o cão de flyball, para o cão de agility, para o cão de frisbee, para o cão de dancing dog, para qualquer modalidade, tem que ter o BH, ou deveria ter o BH primeiro. Então, essa parte que tu falou do BH foi muito bom, porque tu vê a oportunidade de ver o Lara, que é meu amigo há muito tempo, que é ótimo juiz, que é ótimo profissional, ótima pessoa, conduzindo um cão no BH, é uma oportunidade que poucos têm. E isso é um distintivo, porque quando tu entende a dimensão que é uma simples, entre aspas, prova de BH e o que ela significa para o cão e para o dono, é uma coisa assim, a pessoa ela está se imergindo numa cultura sinófila já muito melhor, ela vai ter muito mais chance de sucesso. Na verdade, Elion e os amigos que estão presentes aí, todo mundo, Elion, deveria ter um cão de guarda, ou o pessoal do Dog, por exemplo, brasileiro, que está fazendo um ótimo trabalho, do meu amigo Pedro Dantas, Pedrão. Mas assim, tem as provas específicas deles. Ok, aquilo é maravilhoso, eles já estão muito na frente de outras raças brasileiras, como o fila. Isso eu já falei, estou falando de novo. Mas a questão é, insere, institui que o cão tenha a prova de BH também. Isso até é uma coisa assim, dá um problema um dia de um cão morder alguém indevidamente, o fato do cão ter BH é uma espécie assim de atestado, uma certificação positiva em favor do cão, do proprietário, do dono, do como sei lá que chamam, como queiram chamar, e da raça específica se ele tiver raça, sabe? Então é muito importante essa tua experiência aí. Conta mais daí, Hélio. Aí Então, tu tem toda essa parte aí daí continuando. Daí como é que tu chegou no meu canal, por exemplo? Como é que foi? Como é que tu encontra dificuldade de ter acesso ao conteúdo que tu deseja para aquilo que tu está especificamente procurando num determinado momento? O que tu me diz disso, por exemplo? então nessa prova de BH, o que aconteceu foi que eu reparei uma coisa que mudou muito a minha forma de enxergar os cães. Porque... Oi, o que foi? Então, porque eu achava que ter cachorro era uma coisa super simples. Na verdade, é simples, mas não era simples da forma que eu pensava que era. Entendeu? Porque eu achava que era simplesmente ter o cachorro, ensinar ele no senta, deita, ensinar o cachorro a morder e soltar. Era basicamente isso, assim, na minha cabeça. Só que quando eu assisti a prova de BH, eu não assisti só a prova do Lara, assisti vários outros cães fazendo a prova de BH. Eu assisti Pitbull, como eu falei, né? E assim, todas essas outras raças, eu percebi que o nível de obediência é muito mais baixo. Eu não estou falando mal dessas raças, nem nada. Não, não. Mas só que era muito diferente, assim. Porque quando você... Eu acho que eu vi 1 ou 2 pastores alemães, eu tinha também Malinois também lá. Você viu o cachorro alegre, a postura do cachorro alegre, o rabo balançando, aquele comando rápido, o cara mandava sentar, o cachorro sentava na hora, era uma coisa bonita de ver. Uhum. Aí, isso despertou meu interesse em questão de por que aquele cachorro é tão diferente dos outros. Aí, qual cachorro? O pastor alemão? Pastor alemão. Tá. Pastor alemão. Por que ele é tão diferente? Aí eu comecei a ver sobre seleção genética. Aí, como o próprio Schutz mesmo, né, começou com uma prova de seleção dos cães pastores alemães. Então, isso foi despertando cada vez mais o meu interesse no pastor alemão. Foi assim que eu encontrei seu canal. Foi procurando. Se eu não me engano, o canal foi recomendado para mim já de tanto que eu pesquisava isso. Porque não tinha conteúdo em português, nem em inglês, igual do seu canal. Uhum. Nem em português, pode ser que tenha em alemão, né? Mas eu não falo alemão. Uhum. Aí... Na verdade, eu acho que
Às vezes até as pessoas assim me pedem, acho que até talvez eu e tu, a gente já trocou alguma ideia quanto a isso, e outras pessoas pedem, que se tem uma sequência. Na verdade, os vídeos do canal, eles aparentemente não têm uma sequência, mas eles têm. Se tu vai ver, se tu pega desde o primeiro, do mais antigo e vai vendo, tem uma sequência lógica naquilo ali. E em alemão tem alguma coisa, mas não nesse formato como tá ali no canal, pelo seguinte, porque o alemão tem uma diferença muito grande para nós em vários sentidos. E uma delas é o seguinte, isso eu tô falando porque ninguém me contou. Várias pessoas me contaram, mas eu estive várias vezes nessa situação lá, que eu vou contar para ti e para os amigos que estão nos acompanhando, que é o seguinte, os caras lá treinam, alguns são malucos, treinam muitas horas a fio, vários cães. Eu participo de clubes lá e participei, enfim, tive a oportunidade, que me dei a oportunidade, ela não caiu do céu para mim. E o que se faz lá de diferente? Mesmo que tu não goste das pessoas que estão treinando lá, todo mundo no final do treino, não é que nem aqui no meu clube eu lutei muito tempo. Eu criei 3, 4 equipes aqui que treinavam comigo, gente de muito sucesso, vários treinadores, com resultados muito expressivos, alguns até mais expressivos do que os que eu já tive, só que assim, terminava o treino, 1 ou 2 ficava conversando, a maioria vai embora. Na Alemanha, não. O que diferencia, que faz com que eles não precisem tanto ter canais de YouTube, como o meu, por exemplo, como outros, desses até que tu citou, o próprio Márcio, o próprio Max e tal, não precisa ter esses canais lá na Alemanha, porque os caras, depois dos treinos, eles se reúnem e ficam conversando horas a fio. E nessas conversas é que se discute não só a questão de treino, como a questão principalmente genética. Então, por exemplo, vai se saber que, vou dar um exemplo esdrúxulo, o cachorrinho da minha filha de pelúcia tá aqui, ó, querida, o Molito. Ele é o nome do cachorrinho que faleceu da gente agora com 14 anos. É um bonequinho, vou pegar aqui, ó. O Molitinho aqui, ó. Tá? Cachorrinho. Eles vão discutir nesses treinos que o Molitinho aqui, de pelúcia, ele é um reprodutor que passa isso, isso, isso e aquilo. Porque o conhecimento genético que se adquire, não hoje atual, o que eu tenho, mas eu digo no início, ou numa fase intermediária, o conhecimento genético é aprendido lá desde o início, quando a pessoa entra no meio e começa a treinar e depois vai criar, ela é aprendida, transmitido oralmente. Então eles sabem que a linha do cachorro X produz isso, 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 isso em regra. Que a linha do cachorro X com a cadela Y produziu fantásticos filhotes. Mas que do cachorro X, que produziu fantásticos com a cadela Z, não vai dar coisa boa. Genética, e eu vou dar um exemplo mais aprofundado disso em seguida, genética não é uma coisa que tu contrata um professor de genética de uma universidade, professor pessoal, porque eu estou falando assim, na Europa, quando o cara tem um título de doutor, que dá aula em universidade, ele é professor. Então, título superior. O cara que é professor em genética numa universidade lá, que vai dar assessoria para um clube de uma raça, os resultados práticos das experiências que nós tivemos no mundo até hoje disso não foram resultados bons. Ditos pelos próprios experts dos clubes que fizeram isso. Exemplo prático. DMC, ou DMC, Deutscher Malinois Club, Clube Alemão do Mali. Respeitadíssimo, renomadíssimo, super cães, super sistema e tal. Eu vi, ninguém me contou, dias atrás, uma entrevista, acho que era em alemão, um pouco, ou era de um... Depois, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas, enfim, era um treinador do DMC alemão, figurante do DMC alemão, especialista em Malinois, juiz de campeonato mundial, policial que usa Malinois, o cara é tudo isso, falando que não deu certo a experiência do professor de genética fazendo os clones quase de Mali que eles têm na Alemanha, e não deu certo como eles esperavam, como eles queriam. Não é que não deu certo que eu estou falando, não deu certo como eles imaginavam que seria no início. Não
deu certo essa experiência, por exemplo, do Kehun, dos alemães do Clube do Mali, não produziu o que eles esperavam. Nem questão de saúde. Fazendo uma autocrítica. E a questão genética de criar clones, porque lá eles usam muita consanguinidade, então reduz a diversidade genética, aumenta a probabilidade de tu ter cães tão bons quanto um determinado que eles escolhem. Só que isso produz uma série de efeitos colaterais em médio e longo prazo que você só vê a médio e longo prazo se tu fores um especialista. E o cara estava refletindo, o nome dele é Marcos, daqui a pouco eu vou lembrar todo o nome dele, mas o primeiro nome é Marcos. E esse cara estava refletindo, dizendo isso. Então, a questão assim, aqui no Brasil a gente precisa de canal de YouTube e buscar informações em bons canais, e eu não estou falando do meu, eu estou falando que existem outros melhores que o meu, mas precisa ter esse tipo de coisa, e lá não é tão comum na Alemanha, embora tenha, né, no mesmo formato, alguns são assinados, alguns tu tem que te inscrever e participar de aulas, por exemplo, mas lá não é tão comum porque a cultura sinófila deles é muito melhor que a nossa, porque o cara, tu te inscreve no Ortsgruppe Schwab München, que foi o primeiro grande clube que eu treinei lá. Tu vai lá no Schwab München, tu paga a mensalidade de sócio, tu vai participar das rodas de conversa, tu começa a entender em alemão. Quando tu fica amigo de alguém, eles te explicam em inglês o que está acontecendo até tu aprender o alemão. E tu vai aprender que o cachorro daquela região lá X, que é muito famoso, não presta na reprodução. Que o outro, que foi campeão mundial, não presta como reprodutor e não é um bom cão. Que o bom cão é aquele de número 25 do mesmo clube, entendeu? E aí surpreende quando tu tem a visão que eu tenho hoje do pessoal aqui no Brasil fazer as mesmas coisas que faziam há 25 anos atrás. Que é uma coisa que eu critiquei já com a questão do fila, que é uma coisa que eu elogiei no pessoal do dog brasileiro, que é uma coisa que eu critico em certos termos no pessoal do pastor, já aprofundando um pouco mais, mas que é buscar cães que têm muito drive e pouca inteligência, cães que são inservíveis lá, que a gente sabe que são, e isso depois de um tempo, quando a gente adquire um determinado... tem acesso a esse conhecimento todo que eu estou falando, nesse tipo de situação, tu olha um pedigree em 5 gerações no Working Dogs, tu sabe por que os caras usaram esse aqui, tu sabe que aqui fizeram uma besteirinha, tu sabe que aqui botaram, que o cachorro aqui de baixo pode dar um problema, tu sabe, mais ou menos vai ser dentro de certos parâmetros, tu vai ter um limite mínimo para esse cão e vai ter um limite máximo para esse cão se desenvolver baseado na genética dele. Em termos gerais, não quer dizer que vai ser uma loteria certa e exata, não é ciência exata, né? Mas esse ponto que tu falou, Elion, é muito importante sim, da questão do BH e da questão, como tu chegou no canal, por óbvio, mas da dificuldade que tu tá tendo, é a mesma dificuldade que eu tive, que muita gente teve, né? E assim, os cães têm que ser testados, né? Exato. Porque assim, uma coisa que eu passo muito tempo vendo esse tipo de conteúdo, né? Uhum. Vendo vídeos sobre pastor alemão, não só pastor alemão, mas todas as outras raças. E cão de trabalho que não trabalha. Uhum. Aí eu fico assim, pô, os cães são bonitos, mas pô, tá entendendo? E outra coisa. Esse é outro ponto, que assim, é uma das minhas principais críticas a um grupo de criadores da época que eu criava fila brasileiro, que é o seguinte: o fila é um cão. Veja o drama da situação. Um cão onceiro, ou seja, ele era caçador de onças no passado remoto, ele é boiadeiro e ele é cão de guarda, ele é as 3 coisas. Então, ele é um cão de trabalho, certo? É indiscutível isso. É um cão que é para ser de trabalho. E um dos trabalhos dele é cão de guarda. E ele exerceu e exercia muito bem, obrigado. Aí, numa época de 89, 90, 94, 95, 98, nessa época aí, fila que não ganhava nunca uma exposição de beleza começou a ganhar. E aí se tinha um cão de trabalho que frequentava uma exposição de beleza, que tinha uma prova de trabalho, que era o teste de temperamento aqui do Clube Sul-Grandense do Fila, existia essa prova, eu participei de várias, ganhei várias, e em outros lugares também, no clube alternativo chamado CAFIB,
que não entendo porque que tem que ter, mas enfim, respeito à ideia deles. Eles, ainda no aspecto funcional, eles são mais funcionais até do que o próprio fila oficial, dito oficial. Mas enfim, se teve, isso é fato que eu estou falando, não estou criticando. Se tem uma raça que é maravilhosa de cães nacionais, chamada fila brasileiro, que ela é para ser de trabalho, que ela não tem uma prova de trabalho específica para ela, porque tu não vai botar hoje em dia um fila caçando uma onça. Isso me parece bem óbvio, não precisa nem explicar por quê, né? Mas não se tem uma prova de um fila como cão boiadeiro, que poderia ter, já que aqui no país, a gente mora num país que tem a profissão de peão boiadeiro e que proíbe a farra do boi. Então por aí a gente já vê que tem alguma coisa meio errada, mas tudo bem, vamos dizer que seja razoável isso. Mas tu tens o fila como cão boiadeiro, não tem a prova de cão boiadeiro, e tu tem o fila como cão de guarda e não tem a prova de cão de guarda. E pior, tu tem o fila como cão de trabalho e ele não tem uma certificação básica contra displasia, contra displasia de cotovelo. É. Porque não tem controle de displasia no fila. Essa é a pergunta que eu estou me fazendo, essa é a pergunta que foi o estupim da minha saída do fila brasileiro há 20 e poucos anos atrás. Por que que não tem? Porque assim, ó, experiência pessoal minha. Eu tive filas grandes campeões, filas que ganharam exposição, fila que ganhou por 2 anos seguidos, os meus filas ganharam tudo na minha região aqui, de exposição e de prova de temperamento, tá? O que acontecia? Tinha reunião anual do FibraSul e eu comecei a dizer, por que que não vamos radiografar os filos? Porque nessa mesma época, Elion e amigos, teve um criador, filho da senhora Clélia Cruel, Adriano Cruel, que ele entrou em contato comigo e com outros criadores, e o que acontecia? Ele dizia o seguinte, pago $1.500 por filhote de fila que tenha pai e mãe radiografado contra displasia coxo-femoral. Ele só queria coxo-femoral. E eu comecei a encabeçar esse tipo de movimento na época lá no clube do fila, e o pessoal ignorou isso aí. Os criadores mais antigos do que eu, que tinham cães muito mais premiados, enfim, ignoravam isso aí, ignoraram. E eu, inclusive, comecei a questionar a tal prova de temperamento da raça, porque não estava testando temperamento. Os últimos filas que eu testei, todos eles, numa figuração básica de um filhote de pastor alemão, de malha ou de Rottweiler, os filas, 9,5 em cada 10 desses cães, eles iam para trás do dono, se esconder. Cachorro de 3 anos de idade. Não tem prova de obediência também. Não tem. E daí, por que não chapeava? Daí saí fora, vi que não ia ter resultado, vou voltar para o pastor alemão, porque eu comecei em 89 com um pastor alemão sem pedigree. Voltei para o pastor alemão. Aí antes disso eu ainda tinha alguns filas, fiz a chapa, Elion, porque daí eu exercitava os meus cães. Não como eu faço hoje, de maneira mais profissional e mais atlética, correndo junto com a bicicleta com eles, mas eu caminhava com os meus filas. Os criadores normais da época nem faziam isso, tá? Caminhava 8, 10 quilômetros. Eu morava com os meus pais num bairro que tinha uma região rural muito próxima e boa, e eu caminhava ali. E eu comecei a notar que com 5, 6, 7 anos de idade, os meus filas no final da caminhada eles se arrastavam para terminar 8 quilômetros. Eu pensei, pô, eles estão em forma física, não estão gordos. Nunca eu tive um cachorro gordo. Não estão obesos, né? Então, por que eles estão se arrastando? Eis que decidi chapear exploratoriamente, não me lembro se 3 ou 4 deles. E se, digamos que fosse 4, desses 4, o resultado foi uma catástrofe. 3 eram displásicos sérios. E daí eu disse, a gente está criando animais doentes. Aí me entristeceu profundamente, porque com 9 anos e meio eu perdi a minha melhor fêmea de torção de estômago, que também é outro problema da raça. E daí eu fiz que nem tu. O que eu fiz na época? Fiz que nem tu. Eu fui em busca de informações na internet e tal para ver os criadores, o que eles estavam discutindo sobre esses problemas. Torção de estômago, prova de trabalho, chapa e, enfim, um teste adequado para a raça. E quais que faziam isso? Eu me apavorei
adorei, porque a discussão na época é a mesma de hoje. Tinha o tal do CAFIB, Clube de Armamento do Fila, e o CBKC brigando para discutir se o Fila Preta era mestiço ou não era mestiço. E aí um dia eu vi assim, aí esses tempos atrás, faz pouco tempo, eu vi assim, artigo técnico sobre, criador especialista discute artigo técnico sobre fila brasileiro, num periódico sinófilo, que é daí da tua região, o periódico. Fui ler. Cara, o cara ficava uma página e meia discutindo o que, se a mordedura do fila era torquês invertido, tesouro, não sei o quê. Eu disse, cara, mas os fila nem mordem hoje em dia. Não importa se é tesouro ou torquês, se ele morder, essa é a primeira discussão que tinha que aparecer ali, mas não aparecia isso porque o cara nunca botou a mão em cachorro, tinha 300 cachorros premiados, juiz, não sei o quê, mas nunca treinou um cachorro, nunca treinou um fila, nunca foi figurante. Então, e aí eu respondi para o Adriano Cru, que era o início da história, o seguinte, olha, Adriano, chapei os meus filas, deu um resultado catastrófico e eu duvido que tu vai achar. Aí, para encurtar a história, fiz uma consultoria também com uma pessoa que estreitei laços, que nem contigo, assim, Hélio. O Caio, ali de São Paulo. Não o Caio Rodrigues, que é meu amigo também lá do Caio. Não, Caio é um outro Caio. E o Caio queria um pastor alemão. E acabou pegando um fila, porque eu orientei ele. Pega um fila desde que tu consiga preencher esses requisitos. Aí eu fiz a mais para ele. Eu pesquisei, eu entrei em contato com o Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária e perguntei para o Colégio Brasileiro, porque eu sou praticamente quase veterinário também. Eu entrei em contato com o colégio e pedi assim, me dá a relação aí, colégio, dos filas radiografados, não precisa ser isentos, os que têm a chapa, nos últimos 10 anos. Faz 8 meses, eu não recebi resposta nenhuma. O que quer dizer isso? Eles não tem nenhum fila radiografado lá nos últimos 10 anos. E talvez nem nos 20. Porque aqui no Brasil tu olha, lindos exemplares, não sei o que, de fila. Os caras não chapeiam os cachorros, eles acham que não acontece com o deles. O meu vira-lata, que eu tive que fazer a eutanásia, querido, que era o cachorrinho da minha filha, que eu adorava ele aqui, vira-lata mesmo, o cachorro que a gente adotou, 14 anos. Sabe por que ele morreu? Deu uma hérnia de disco na coluna decorrente de displasia. Porque ele saltava muito e tal, mas começou com problema de displasia e é vira-lata. O pessoal, eu não sei o que passa na cabeça do criador normal aqui no Brasil, da pessoa que tem cães. Na verdade, se tu tem um pitbull, por exemplo, como o cão de guarda que tu falou aí, tu tinha que chapear o teu cachorro, especialmente se ele vai reproduzir. Aí a gente volta lá naquela parte do início, que é fazer as perguntas certas. Exatamente, fazer as perguntas certas. Aí o que aconteceu? Uma coisa que você falou em um vídeo, agora eu não lembro exatamente qual é o vídeo, mas eu acho que foi um vídeo que você fez uma live junto com o Projeto Bandog, lá com acho que Gaúcho, né? Você falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que cachorro não é pra gente leiga. Não, foi lá mesmo que eu falei isso aí. Cachorro não é pra leigo. Não é pra leigo. Então você primeiro tem que deixar de ser leigo, para depois ter cachorro. Exato. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Mas antes disso, eu já venho pesquisando, e eu aprendi pelo menos a fazer as perguntas que devem ser certas. Feitas. Entendeu? Que devem ser feitas. Uma delas é o seguinte, lá no início, o que eu tinha falado, eu queria um cachorro que fosse atlético, que corresse comigo. Então, eu pensei, tem seleção genética em determinada raça para isso? Para o cão conseguir correr 10 km, 15 km? Tem. Tem. Mais ou menos. Só que o AD. Aí eu vi que até o próprio Max Macedo, ele faz a prova de resistência do cachorro, que o cachorro tem que correr 20 km. Aí fala em vídeo dele sobre a importância daquilo. E eu nunca vi isso. Também. Você faz também. Eu vi. Eu achei isso genial. Assim, não é nem genial, é o básico. É básico. É básico. Porque se tu tens um cão, né, Hélio e amigos, se tu tem um cachorro que ele é para ser de trabalho, e ele com 7 anos de idade, que deveria estar no auge, ele já começa a cansar, depois do 5º, 6º quilômetro,
opa, tem algum problema aí. E assim, ó, embora eu adore o pessoal da veterinária, tem uns colegas aqui entrando e tal, a gente não deve criar cachorro para ser cliente de veterinário. Essa é a ideia de um cão de trabalho, é a ideia do Dr. Reiser. O cachorro vai conhecer veterinário porque ele tem que tomar vacina, só. Ele não pode viver no veterinário. E tu pode ver, quando tu tem um cachorro que desde filhote começa a ir pro veterinário, aí tem uma coisa, depois tem outra, depois tem outra, depois tem outra, a história nunca termina bem. Nunca termina bem. Então, e a questão da prova do Ausdauerprüfung, que é o AD, é uma coisa muito importante, mas ela é típica de pastor alemão. E depois outras raças começaram a fazer. O Mali faz, mas não aqui no Brasil. Aqui no Brasil não conheço criador de Mali que faça. E é uma prova que deveria ser interraças, mas eu só conheço pastores alemães e Rottweiler que faz. Eu nunca vi Rottweiler. Mas tem. Alguns Rottweiler de alguns bons criadores, eles já vêm com a prova feita. Ou eu tenho notícia de um que outro que andou fazendo já em tempos passados aí. Mas basicamente é uma prova de pastor alemão, né? E deveria ser uma prova para todo e qualquer cachorro de guarda que vai guardar um lugar grande, ele tem que ter essa prova, né? E junto com, claro, a certificação básica. Mas aí o desanimador na parte do fila e realmente essa coisa que tu falou. Eu tenho muito contato aqui com um amigo do gaúcho, que é o Hector. Ele é de uma cidade vizinha aqui, uma terra de alemão que a gente tem aqui. Tá? Ele é de uma cidade vizinha. Ele, um dia a gente estava conversando, eu levo minha cachorra a passear na cidade vizinha dele, às vezes, minha cadela velhinha, já a Yoga, de 11 anos, e tal. A gente estava falando e ele disse assim, mas o cachorro para leigo... Eu disse, não, mas só um pouquinho, o cachorro não é para leigo. É que nem tu dizer assim, ó, vou tirar a carteira de motorista. Mas a habilitação para leigo, ela deveria ser diferente. Não, não tem que ter. Tu tem habilitação, tu não tem. A certificação para tu fazer uma cirurgia, o médico experimental leigo, opa, médico leigo, como assim? E por que daí criador ou treinador de cachorro ou proprietário, dono de cachorro, leigo? Não, não, ele não pode ser leigo. E aí a primeira pergunta é, o quanto a pessoa sabe para adquirir o primeiro cão? Nós tivemos aqui, em Caxias do Sul, eu trouxe o primeiro campeão mundial para o Brasil, o senhor Roger Snollarts, em maio de 2004. Para cá. Roger Snollarts deu uma entrevista para o jornal local. O jornalista perguntou para ele o seguinte, qual que era ele como um especialista em cães, que é treinador renomadíssimo, campeão mundial, treinador de outros caras campeões mundiais, enfim, ele, que conselho ele daria para uma pessoa que vai pegar o primeiro cão? Sabe o que ele falou, Hélio? A resposta dos modos foi o seguinte, ó, pense 20 vezes antes de ter um cão. Sim. Pense primeiro. Se tu realmente quer ter o cachorro. Ah, não, eu realmente quero, eu tenho tempo, eu tenho tudo para ele. Ah, então tá, então tenha o cão, né? Mas assim, de novo, não existe essa história de cachorro para leigo. Eu não sei de onde é que surgiu isso. Não deveria existir, pelo menos. Depois que eu terminei o curso de pet, eu achei que eu já sabia adestrar, sabia tudo, assim, mas sabe que é aquela falsa sensação de conhecimento? Mas apesar que eu consegui adestrar meu Border Collie aqui, que eu tenho, e só que, pô, adestrar um Border Collie, depois eu peguei o Pitbull, foi extremamente difícil, porque de um cachorro para outro, a diferença era muito grande, muito grande. Aí eu cheguei a pegar alguns clientes de adestramento, e assim, eu fiquei espantado com a cabeça das pessoas. Sério? Porque... O que demais te espantou, Elion? Por exemplo, pessoas que entravam em contato, não necessariamente eu aceitava, nem nada. Por exemplo, o cara tem um Rottweiler e tem criança pequena em casa, tem idoso em casa, o cachorro fica solto, tá, na casa, e a pessoa está reclamando que o cachorro é muito agressivo, com visitas, por
Qual foi o objetivo de pegar um Rottweiler? Tá entendendo? A pessoa não sabe nem o que ela quer. Ela não sabe nem o que ela quer. Ela pega um Rottweiler esperando que o cachorro seja manso, sendo que é um cachorro, teoricamente, de guarda. Sim. Então, Rottweiler é um cão maravilhoso, é um cão espetacular para mãos experientes, como deveria ser qualquer cão. Porque o dano ou a parte negativa vai ser a mesma ou muito parecida. Sim. Só que, assim, o Rottweiler eu acho que tem a questão muito de que, como ele surgiu no Brasil, sabe essa história? Por quê? Não. O Rottweiler tinha 2, 3 Rottweiler no Brasil antes de ter um filme lá dos anos 80, se não me engano, que era A Profecia. A Profecia foi um filme que divulgou a raça Rottweiler para o Brasil e para o mundo, praticamente. Claro, na Europa já existia, já se conhecia, tudo é um cão histórico. E um cão formidável. Eu mesmo quero ter um dia um. Não tive ainda. Treinei vários, mas nunca tive um. E esse filme, nesse filme, o Rottweiler era o guardião da porta do inferno. E daí as pessoas viram esse filme e disseram, bah, fechou todas. É esse o cachorro que eu vou ter para cuidar da minha casa. Porque se ele guarda a porta do inferno, ele vai guardar a minha casa também. Essa associação no imaginário, sem reflexão das pessoas, que fez as pessoas comprarem. Daí surgiu inúmeros criadores da noite para o dia, pouquíssimos habilitados para ter Rottweiler. E eu posso falar de mão cheia isso porque uma das melhores pessoas conhecedoras de Rottweiler é a filha do seu Ginter Kran, que foi meu amigo, é meu amigo, tá em algum lugar do céu, mas é meu amigo ainda, e que dá nome ao nosso grupo aqui. A Karen Kran é uma especialista em Rottweiler. Ela era casada com Augusto Gomes, que era handler de Rottweiler, muito experimentado também. Foram inúmeras vezes para a Alemanha e entendiam muito da raça. E eu tive várias vezes contato com ela. E assim, vi alguns Rottweilers espetaculares que eles importaram. Eles trouxeram um cão uma vez da antiga Alemanha Oriental, com sangue da antiga Alemanha Oriental, Rottweiler, fabuloso. E que deixou muitos filhos bons aqui. Só que o que eu percebia? Hoje, felizmente, a raça já não está mais nesse patamar de expansão, porque ele saiu um pouco da moda. Ele não é um cachorro para qualquer um. Ele é um cachorro que rosna de prazer, mas as pessoas não sabem disso. Daí acham que ele já está ficando brabo demais, aí já não sabem como lidar. Então, ele tem muitas particularidades. E ele é um cachorro que, diferente do pastor alemão, o pastor alemão, tu pode brincar de bolinha com ele. O Rottweiler, ele quer trabalhar, ele até vai brincar de bolinha, mas ele não é muito... É outro tipo de cachorro. É um cachorro mais sério. Mais silencioso. Sério. Isso. E me admiro, eu fico admirado com a falta de comprometimento do criador que vende um cachorro desses por uma família como essa que tu está dizendo. Porque a família, ela tá movida, sabe-se lá por quê. Mas o cara, o criador, sinto muito em dizer isso. Eu pertenço a essa categoria também de criadores, embora muito diferente eu, no aspecto de, porque crio muito pouco, quase nada, mas assim, o criador quando vê que tem uma senhora idosa, 2 crianças, pessoas inexperientes com cão, leigos, ou leigos na raça, pelo menos, como é que o cara me vende um cachorro desses para uma família dessas? O que acontece mais aqui ainda é porque, como eu moro na Baixada Fluminense, então aqui as pessoas compram cachorro de qualquer jeito, ninguém para pensar em nada. E não só aqui, mas eu trabalhei na Barra também, as pessoas também fazem as mesmas coisas lá. E assim, eu trabalhei num pet shop na Barra e eu escutava cada coisa que você fica assim, assustado, né, quando você trabalha em público, né? O que acontece? Pessoas, principalmente, que pegam pitbull, por exemplo. A pessoa pega um pitbull e tem, sei lá, a pessoa não gosta de fazer atividade física, é totalmente fora do padrão para ter um cachorro daquele. Já vi caso de pitbull que pulou o muro, pegou a criança da outra casa e matou a criança. É nesse nível, assim. Cachorro que solta, mata outro cachorro na rua. Sim. Entendeu? E as pessoas, acho que é um problema do Brasil, em geral. Assim. As pessoas não pensam nas consequências das coisas, sabe?
Não. E nesse lado de cão de guarda é pior ainda. Porque a pessoa quer o cachorro mais agressivo, mais potente, só que a pessoa não está preparada para aquilo. Não. Eu fico assustado com que agora está aparecendo outras raças na moda, né? E parece quanto mais aparece, pior é, entendeu? Porque, por exemplo, o presa canário é um cachorro que eu acho interessante, mas eu acho extremamente perigoso. Extremamente. Eu acho que eu não conheço nenhuma pessoa aqui na minha região que está preparada para poder lidar com um cachorro daquele. E já deve ter aí. Já deve ter. Entendeu? Isso é uma coisa assim bem... é um pouco da nossa falta de cultura, de certa forma. Não todos, mas uma parte significativa dos criadores são culpados, mas também as associações, as entidades sinófilas daqui têm a sua parcela de culpa. Elas têm essa parcela de culpa. Elas têm essa parcela de culpa porque acho que está dando cacofonia, Ailon. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? As entidades sinófilas, elas têm essa parcela de culpa porque o investimento que elas têm, que elas fazem na parte básica, clubes, treinadores, certificados, figurantes, tal, é mínimo. Isso ambos, tanto o CBKC como o Clube dos Pastores. O Clube dos Pastores, na minha opinião, é ainda melhor, essa questão é melhor, mas assim, várias coisas poderiam ser implementadas, na minha opinião. Não peguei. Eu estou respondendo aqui o rapaz. Uhum. Eu cheguei a pegar um casal de Rottweilers para adestrar, mas eles eram mais tranquilos, assim, não tinha esse problema. Mas teve uma outra família que tinha Rottweiler e eles tiveram um problema porque o cachorro era muito agressivo, muito agressivo. Tava, tipo, na verdade o cachorro só respeitava o dono da casa, o marido, e demonstrava agressividade para a mulher e para a criança. Aí o que eu falei para ele foi o seguinte: eu não peguei o cachorro para adestrar nem nada, porque eu não me achei preparado para aquela situação. Eu simplesmente falei assim, cara, esse cachorro não é para você, dá esse cachorro. Procura alguém que está mais preparado, porque esse cachorro aí vai matar seu filho. Seu filho pequeno. Só estou respondendo a pergunta dele. Vamos concluir a nossa live e daí a gente abre um espaço para interação com eles, daí, Elion. Beleza. Aí a gente estava falando sobre a questão dos clubes. Das entidades, né? Isso, das entidades. Aí o que acontece é o seguinte: eu pensei em criar, né, pastor alemão, porque eu fiquei apaixonado e tudo mais. Inclusive, eu te mandei, foi a nossa primeira interação, né? Eu pedi. Só que eu pensei muito. Primeiro, eu pensei o seguinte: eu preciso adquirir experiência com um cachorro, selecionando um cachorro para saber o que é um cachorro bom, o que não é um cachorro bom, para poder chegar naquele nível de poder criar. E o seguinte, a minha maior preocupação é que aqui no Brasil você não tem para quem vender, praticamente, sabe? Por isso que uma coisa que você sempre fala, e eu assino embaixo, que eu não acredito em criação em larga escala. Porque não tem para quem vender esses cachorros de forma correta, sabe? Não tem para as pessoas certas e tem um problema assim, ó. Quem cria de forma pequena, que nem eu tenho 2 cachorros aqui fabulosos, né? E as pessoas... Tive um outro antes que também era nesse mesmo patamar, mas igualmente bom, e as pessoas não usam esses cães. Parece que tem assim... São sempre 3 ou 4 ou 5 criadores e só esses... Só pode ser um cão da raça X ou Y vindo desses aí. É um funil, né? E é um funil que não é necessariamente pela competência ou pela qualidade, e sim muito pela propaganda.
quando eu vejo propaganda demais, eu já fico assustado já. Porque se tem muita propaganda é porque está vendendo muito. Se está vendendo muito, eu acho complicado, porque eu acho que as pessoas não estão preparadas para poder pegar esses filhotes. Não. Principalmente filhote de trabalho. Entendeu? Não, Cachorro com drive muito alto. Eu acho que vai dar problema. Eu estou há anos pesquisando isso e fico sempre pensando assim, será que agora é o momento certo de pegar o cachorro? Entendeu? Será que eu vou ter estrutura aqui na minha casa certinho para poder fazer as coisas da maneira correta? E eu acho muito difícil pessoas comuns pensarem da mesma forma. Eu também acho. Essa questão toda que tu falaste muito bem, é um funil, e é um funil que não é pela competência, infelizmente, não, ou pela qualidade. É muito em função, às vezes, de quem é a pessoa, ou do marketing em cima de alguns cães que vieram de fora, e esse marketing muitas vezes não condiz com a qualidade real do cachorro, porque não se mostra isso. Aí, às vezes, a pessoa diz que é um cachorraço, assim, um cão espetacular. Tu vai ver, o cachorro não tem prova de trabalho nenhuma. Isso é outra questão. Essa é a primeira coisa que eu tento olhar. Esse criador, ele treina? Ele treina os cachorros e ele está selecionando os cachorros, principalmente fêmea, né? Uhum. Exato. Aí é uma catástrofe. Aí, fêmea boa no Brasil não somam 20. Sim. Aí que veio o problema para mim, porque, igual a gente chegou a conversar antes, eu tenho muita dificuldade para tomar uma decisão assim, eu vou comprar um filhote tal, porque eu tenho que estudar mais a questão de linha de sangue, o que elas passam e tudo mais. A minha visão, que não entende muito, é só simplesmente ver se esses cachorros estão trabalhando, entendeu? Agora, eu preciso estudar mais para poder ter mais leitura, para saber se o cachorro é bom, se o cachorro não é, se foi tudo maquiado, entendeu? Uhum. Exato. Vamos abrir um pouquinho espaço para as pessoas que estão falando aqui. O Marconi, meu amigo lá, pessoal fabuloso lá de Minas, que eu tenho vários amigos, ele está dizendo o seguinte, o Marconi aqui, ó. As provas de titulação são ferramentas indispensáveis para auxiliar na criação, com certeza. As provas de titulação são uma etapa da seleção total. O que é a seleção total? Seleção total é quando o cachorro titula e vai para campeonato. Do campeonato a gente consegue ali separar. E o melhor cão não é o campeão, necessariamente. Isso eu já ouvi bastante. Você tem que ver os cães treinando para poder ter uma noção melhor, né? Tem que ver os cães treinando, mas tem que ver o cão na prova. Na prova, muitas vezes o pessoal só escolhe de resultado de prova o cachorro que é campeão ou vice-campeão. Esses podem ser os melhores? Sim, podem. Mas necessariamente são? Não necessariamente são. Também porque também tem a questão do treinador, né? Você tem que ver o nível do treinador. Exato. Um bom treinador, ele consegue pegar um cachorro que mais ou menos e colocar lá em cima. Aqui a Risoflora está falando aqui, ó. Deve ter fêmeas boas. Na verdade, vou melhorar. Deve ter fêmeas muito boas ou excelentes. Mas elas não são colocadas em prova. Eu coloco. Mas quem coloca mais? Poucos. Eu não conheço. Poucos. Conheço um ou outro, assim, que eu vejo que coloca fêmea. A gente o cara tem um macho, aí faz aquele macho ali, as fêmeas nem vejo. As fêmeas não veem. E outra coisa que é muito importante, nas fêmeas, a questão de longevidade. Longevidade, uma boa parte dela vem da linha materna. Então, quanto velhas estão essas fêmeas? Então, o Marconi está falando de cães medianos têm mais chance de serem campeões. Depende na mão de quem. Isso no IGP. O monitoring já é diferente. O monitoring testa muito mais só o cão, isoladamente, do que o treinador em interação com o cão. Tem aqui
uma pergunta aqui, eu não sei. Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Peraí. Giovanni Arruda. Duas perguntas ao Leonardo. Um cão que surpreendeu ele ao longo da vida e um cão que foi mal aproveitado para ele. Tá. O que quer dizer quando eu digo, pessoal, Giovanni, amigos, o que quer dizer? Quando eu digo que um cão é mal aproveitado, não é porque o cão é ruim. É porque o cão era muito bom e não foi muito usado. Então, tem vários casos. Um cão que surpreendeu eu ao longo da vida, o meu antigo Nuns, com certeza. O meu antigo falecido Nuns era um cão que Lara testou e viu ele, Lara que tu falou, André Luiz, figurante do Campeonato Brasileiro, testou e viu ele, Roger Snollerts viu vários vídeos desse cão, Edgar Scherkel, quando vinha para cá comigo, testou e disse, esse teu cão é perfeito, e ele foi o primeiro cachorro meu que eu qualifiquei para um campeonato mundial, embora não tenha ido para o campeonato, eu qualifiquei ele, foi 5º lugar no campeonato brasileiro, foi 3º lugar no campeonato regional aqui gaúcho nosso, e talvez eu não tenha ganhado, chegado ao pódio com ele, porque eu me dedicava muito a todo mundo que treinava comigo na época. Um pouco é isso. E foi o primeiro cão a fazer FH aqui. Então, esse cão me surpreendeu muito, porque ele era muito, muito inteligente. E eu vi que um cão inteligente, ele não tem preço. Às vezes, a inteligência do cão por aprendizado faz ele ser melhor em determinado tipo de drive, por exemplo, do que um cão que só tem drive e não tem tanta inteligência. Por isso que eu friso muito a questão da inteligência. E um cão que foi mal aproveitado, para mim, o próprio Nuns aí, Giovanni, que eu estou falando. O próprio Nuns, porque ele cobriu 2 fêmeas ao longo da vida dele. E uma não pegou. Dele? Você então, tem descendente dele? Tem um descendente dele na guarda. Um cão que eu tenho com propriedade, chama Aldaz Rafridentop, que é o nome do meu canil. Está completando 11 anos agora, continua ativo. Tem outros cães da primeira ninhada com ele, mas eu não fiquei com nenhum, não. Aí seria interessante aproveitar, né? O descendente dele para saber se herdou direitinho, se ele passava as características dele. Passava, muito. Tem uma fêmea do canil, como é que é? O nome da fêmea é Amiga. Ela foi bastante usada na reprodução. Acho que ela passou muita coisa do Nunes. É uma outra coisa que eu também tenho em mente, assim, quando eu for adquirir meu próximo filhote, né? Que é ver os pais e ver se esses pais já acusaram e ver como são os filhotes. Entrar em contato com as pessoas que adquiriram aqueles filhotes para ter uma noção de como aqueles pais passam, né, a característica deles ou não. Tá, isso é uma coisa muito importante. Agora eu vou te falar outra coisa muito importante. Mais do que até ver os filhos desses 2 cães, é tu ver os irmãos dos cães, se tu conseguir. Mesmo que eles não estejam no lugar, mesmo que o cara te mostre, ó, aqui tem um irmão do cachorro, aqui tem uma irmã da cadela, por exemplo. Um tio, um parente. Tu vê as duas coisas, não só descendentes. Vê os colaterais ou os ascendentes, se possível. De forma mais completa, então. Exato. Porque muitas vezes um excelente cão de cria, ele cobre uma fêmea e a fêmea é uma excelente reprodutora e só dá merda na ninhada. Só dá cachorro ruim. E aí tu explica como. Sim. Daí eu vou te dar uma explicação. O estado mental da fêmea, o nível hormonal dela, o nível de estresse dela, a estação da lua e a estação do ano que a fêmea criou influenciam muito a ninhada.
Interessante. Uhum. A questão da estação, eu nunca parei para pensar nisso. Sim, a estação do ano influencia sobremaneira. Léo, de onde é que tu tirou essa história? É tua experiência ou o quê? Não, não é minha experiência só. Mas também um pouco, mas porque eu não crio muito. Mas a questão toda é assim, ó, existe um estudo numa universidade da República Tcheca que mostra repetições sucessivas de ninhadas de cães de polícia da República Tcheca em várias estações do ano, treinados com a mesma técnica pelas mesmas pessoas e com fatos completamente diferentes. Sistemático. São assim 200, 300 cães que eles fizeram essa experiência. Levaram anos. Estação do ano e fase da lua. Fase da lua é fundamental para o nascimento, mas a estação do ano que o cachorro nasce e o estado mental, a fêmea, se ela sempre foi uma cadela feliz, que se exercitou, ela tem que estar bem psicologicamente, ela tem que estar exercitada, ela tem que estar normal. Ó. Gravidez, parto não é doença. Eu acho que, no caso ali, por exemplo, a fêmea está grávida. Uhum. Eu tenho que manter a mesma rotina com ela, o máximo possível, até chegar a hora do parto. Assim, Isso, claro que a regra é isso. A regra é exatamente essa. Interessante. Uhum. Uma Porque, pergunta que eu gostaria de fazer. claro. Então, adquiri o filhote. Analisei tudo da melhor forma possível. Eu vou treinar esse filhote para IGP. Uhum. Certo? Uhum. Aí eu quero treinar com alguém. Só que assim, aqui eu teria que me organizar para poder ou viajar para outro lugar, tipo, para poder treinar. Apesar que aqui ainda tem a opção do Rodrigo aqui. Eu teria que conversar com ele a respeito disso. Para mim seria a opção mais inteligente. Porque, assim, sei lá, 2 horas de carro. Mas assim, adquiri o filhote e quero começar a treinar. Nos primeiros meses do filhote, eu tenho que focar só em vínculo, né? E socializar o cachorro. Nos primeiros meses do filhote tem que focar só em vínculo e socializar o cachorro, Não, né? não é só. O vínculo é uma coisa diária que se estabelece com a rotina e com o fato do cachorro querer estar contigo. Desculpa interromper. É só mesmo a questão do eu levar o filhote para iniciar o treinamento na melhor fase possível, entendeu? Para eu poder aproveitar o tempo que eu vou passar com essa pessoa que vai me ensinar, entendeu? Por exemplo, vamos colocar o exemplo que eu vou viajar aí para o Rio Grande do Sul. Eu estou com o filhote. Qual seria a melhor época para assim, um cachorro com 6 meses, 7 meses, entendeu? Não. 3, 4 meses, a hora que tem as vacinas básicas, tu já pode fazer isso. Já deve. Porque, na verdade, todo treino básico, pelas técnicas mais modernas que a gente tem, é feito em casa. A parte de socialização e estímulos, tu vai ter que fazer um pouco fora. Mas isso tu vai criando um vínculo, porque tu não vai ter vínculo muito com ele no início. É uma coisa que tu vai desenvolvendo. E a questão do treinamento, tu começa o quanto antes com coisas muito simples, mas que são fundamentais. Então, por exemplo, o que eu aprendi nessa última estada minha lá fora, quando eu fui treinar e fiz um seminário com o Knut Fuchs. Ele mostrou uma coisa que eu não fazia bem. Eu não fazia bem aquilo que ele mostrou. O que ele mostrou? Ele ensina o cachorro a ficar calmo, em primeiro lugar. Para depois ensinar. Claro que, paralelamente, isso faz outras coisas. Isso eu não fazia. Agora eu estou fazendo. Estou fazendo já com os cães mais velhos. Ensinando, tem às vezes num dia, que o treino é só deixar os cães calmos. Tranquilos. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com que eu tinha um pitbull extremamente agitado, foi a primeira coisa que
que eu aprendi, que é ensinar o cachorro a ficar calmo. Isso. Porque eu achei que era gastar energia no começo, né? Tem que gastar energia, tem que correr com o cachorro, mas não. O cachorro continuava agitado. É um treino mesmo. Gastar energia de um cão que tem alto poder, alta potência, deixa ele mais maluco. A resistência dele para aquilo. Isso. O limiar dele vai ficando cada vez maior. Sim. Aqui tem uma pergunta do Isoflora. Peraí. Qual que tu tá lendo, Ana? Deixa eu só... Ai, que eu fiquei parado aqui nas perguntas. Eu respondi do Giovanni, então... Peraí. Vou ler aqui para você. Lê. Vocês acreditam em pista de filhote para iniciar certas dessensibilizações? Não. Por que não? Pergunta para quem fez a pergunta. Vocês acham que o cão é burro? O que acontece quando faz essas pistas de filhote? Isso aí para mim, é uma forma do determinado criador fazer marketing. Só. Eu nunca vi um bom cão sair disso aí. Por quê? O cachorro faz uma vez a pista, 2 vezes a pista, 3 vezes a pista. Ele aprendeu a pista. Não está testando nada mais. Ele aprendeu a solucionar os problemas daquele lugar. Não quer dizer que tirando ele dali, expondo ele, é uma coisa completamente nova, ele não vai sentir. Então, para que ela serve, na minha opinião? Para nada. Além do marketing, claro. O que eu acredito é igual esse pessoal que treina cachorro para busca, para faro, que é levar o cachorro para todo lugar. Levar o cachorro para gramado, para subir escada, para fazer as coisas e apresentando essas coisas aos poucos para o cachorro. Sim. Mas levar o cachorro para todo lugar é parte do processo de socialização. O que ele está pedindo, eu acho, da questão de pista, é que tem os criadores, eu já vi na internet vários ali, que fazem uma espécie de mini pista de agility para os filhotes, e os cachorros vão correndo naquilo ali e passam por diversas coisas. Legal, é uma coisa bonitinha e tal, mas o que mostra isso? Eu vou fazer uma pergunta para essa pessoa que fez a pergunta. E para todo mundo que está aqui. Tem alguma polícia do mundo de alto nível que faz pistinha de filhote? Eu nunca vi. Eu já vi vários cães de polícia lá fora, várias polícias eu conheci, algumas. Já fiquei na casa de policiais que treinavam em GP, tinham cães de polícia de altíssimo nível. Nunca vi pista na polícia e nem que essas pessoas utilizassem isso. Vamos ver aqui demais aqui. Valeu, Giovanni. Imagina. Cães que sobram, esses são mais difíceis. Isso sem considerar o treinador. É verdade, o Marconi está falando outra verdade ali. Cachorro que sobra é mais difícil, sempre. O Fred aqui. Lembras quais foram os resultados para... não lembro, mas a questão é o fato ali, Fred, do que eu estou contando, a estação da Lua e... Estação da Lua não, fase da Lua para a questão do nascimento, estação do ano para a questão do tipo da qualidade do filhote. Aí depende muito do país. Um país mais frio, em regra, quando o mar é mais quente, os filhotes vão ser melhores, mas em regra, não quer dizer que sempre é assim. Depende muito dos cães. Se você acredita em pista de filhote, acredita-se que dali vão conseguir ver certo o perfil de cada indivíduo. Dali onde? Da pista de filhote? Acho que eu respondi, não. Não vai conseguir ver nada. Não tem perfil de indivíduo. Tu vai conseguir ver ali, como é que é o nome da pessoa aqui? Rosa? Risoflora. Tu vai conseguir ver o cachorro que tem maior habilidade de adaptação e mais inteligência mais rápida para resolver problemas e guardar esses mesmos problemas para solucionar eles de forma automática. É só o que tu vai ver ali. Eu vou falar assim de novo. Ó.
Eu acompanho um treinador fantástico, que é juiz, chamado Pierre Walston, campeão mundial, que seleciona cães para a Força Aérea e para a Polícia da Suécia. Vocês já viram os testes que o Pierre Walston faz com os cães? Se não viram, acompanha. Ele tem canal no YouTube, ele tem Instagram, ele tem tudo aberto, tudo liberado, que nem o meu ali. Tudo gratuito. Vejam os testes que ele faz. Vejam se alguma vez ele não fez pistinha de filhote. Eu nunca vi, pelo menos. Tem pessoa que não faz teste com filhote, né? Eu não faço. Ele simplesmente olha os pais Sim. e bate no criador. Eu faço assim, eu confio no criador, olho muito os pais e olho para o cachorro. Se eu olhei para o cachorro olhou para mim, eu gostei dele, ele gostou de mim, o cachorro é meu. Depois de bastante pesquisar a respeito disso, eu também penso da mesma forma. Eu vejo qual é a seleção que o cara está fazendo, vejo os pais. Claro, eu vou olhar o que dá para olhar no filhote. Dá para olhar o físico dele. Então, eu prefiro um filhote mais forte, não grande. Filhote mais forte, mais maçudo, mais robustinho. Se for macho, forte e ágil, se for fêmea. E é esse que eu vou escolher, pelo físico, e se ele gostar de mim, eu gostar dele. E aí ele vai ser meu. E aí eu vou treinar ele. Outra coisa que eu também não faço, que eu não entendo como tem gente que faz tanto, é me desfazer de cachorro porque não serviu para o esporte, por exemplo, ou porque não deu certo numa sessão, ou porque reprovou numa prova, ou porque o cachorro, sei lá. Tem gente que faz isso, tem gente que está há 25 anos em busca do cachorro perfeito, ideal para eles. De novo ali, você escolhe o filhote para o cliente ou deixa ele escolher. Eu não tenho muitos filhotes. Quando eu tenho, de acordo com o que a pessoa está procurando, ou me diz que está procurando, eu digo, os mais indicados são esse ou esse. Se tu quer ir por mim, tu pode ir por mim. Se tu quer ir por ti, vai por ti. Claro, porque eu tenho uma ordem. Hoje, por exemplo, eu tenho dezenas de encomendas de filhote e eu só tenho uma fêmea. Quem conhece os meus cães quer filhotes deles. Eu não tenho como atender todo mundo. Eu tenho que escolher as pessoas daí. Você pensa em aumentar seu plantão? Não. Penso em diminuir. Sabe por quê? Eu acho. Por quê? Quantos de vocês que estão aqui ainda acompanhando nós ficaram de domingo a domingo 34 anos de suas vidas limpando canil, recolhendo cocô do pátio, levando o cachorro a passear 5, 6 vezes por dia, treinando outras 2, 3 vezes por dia por 34 anos sem folga? Quantos? Porque você acompanha seus cães de perto, né? Eu faço tudo. Ninguém bota a mão. Eu faço tudo, desde a limpeza até cuidado quase veterinário, tudo. Eu figuro para eles, eu formo eles, depois eles vão para os figurantes do meu grupo, para o Eugênio, que é meu amigão aí de Minas, que me ajuda muito, mas eu que faço tudo. Acertos e erros. Eu sei cada característica, cada problema que são pouquíssimos, eu sei. Cada ponto positivo, que são muitos, eu sei. Cada ponto negativo, eu sei. Porque tem. Os cães não são perfeitos. Mas eles têm pontos positivos. Aí os negativos eu tento trabalhar para minimizar um pouco. O que dá o positivo eu tento enaltecer. E acho que estou no caminho certo. Mas é assim que funciona. Por isso que eu penso que numa criação mais artesanal, eu acho que 4 cães ali é o número ideal, assim, o máximo. É o que eu tenho hoje por propriedade. Aí os 3 que eu tenho aqui em casa, mas aí a Yoga já tá velhinha, eu vou ficar com 2 e esses são para competição. Deixa eu ver aqui, o Rafael Júnior Santos. Qual o nome do treinador que você indicou? Eu indiquei ele ou outro? Foi aquele do
da Suíça, você falou que seleciona cachorro para trabalho. Da Suíça. Você falou que... Não, sueco. Sueco, Pierre Wallström, da Suécia. Juiz, treinador, figurante, Pierre Wallström. Acompanhe o Pierre Wallström, para vocês verem, que é o cara que não distingue cão de esporte, de cão de trabalho, de cão real, de não sei o quê. Deixa eu ver aqui se tem mais. Tem mais aí perguntas, Hélio? Consegue ver? Deixa eu ver. Não, só tem o José Ricardo aqui falando que criar cachorro direito dá trabalho. Com certeza. Muito. E é um trabalho que não é remunerado. Porque é muito fácil. Assim, ó, uma coisa que eu procuro sempre dizer para as pessoas, assim, quando a gente está falando que é muito importante, enfim. Tu vai procurar um cão de trabalho. O cara, o criador, ele tem que ser ou ter sido condutor, figurante. Não tem como. Em regra, eu tô falando. Eu fujo. Tem o melhor criador do mundo no país X. Mas daí eu vou na casa do cara, o cara tem 2 cachorros, 2, menos que eu. E ele tem 18 ninhadas por ano. Daí eu fico me perguntando, o cara tem 2 cachorros, uma fêmea, 2 fêmeas, e 18 ninhadas por ano. A fêmea dá uma cria por ano. Como é que ele dá? Aí assim, ó, ele tem, amigos, ele tem parceria com o vizinho da esquina, com a açougueira, com não sei quem. Ele tem os cachorros dele tudo distribuído. Ele nem conhece os cachorros dele direito. Cara, eu já vi o criador na Alemanha, assim. Fujo. Tchau, obrigado pela atenção. Fui. Não. O trabalho de pesquisa que eu fiz quando o meu amigo daqui, Márcio, criou o canil, que hoje é do Budivani aqui, que chama Guaritá. Pesquisei acho que 1 ano e meio e eram criadores assim, que criavam uma ninhada a cada 5 anos. E eu fui na casa dos criadores escolher as fêmeas. Entendeu? Então, é muito diferente. Eu acho que quando o cara pensa em criar, ele tem que pensar na questão mesmo de preservação daquela raça. Ele tem que acompanhar aquilo ali de perto. Porque de perto. Essa coisa de ficar fazendo cálculo de vai ter tantas ninhadas, eu vou ganhar tanto, isso aí é coisa de comerciante. Entendeu? Exato. Só que assim, ó, vejam o nível do problema que nós temos, que os criadores de cães em geral, especialmente os de trabalho, de algumas raças, como o Mali, pastor. Mali não tanto, mas pastor alemão, que faz isso. Os pastores alemães de trabalho estão sendo criados sem prova de trabalho, em regra, selecionados por juízes puramente pelo aspecto estrutural. Tá? Tu pega a maioria dos canis que eu vejo por aí, o que eu tenho conhecimento, os cães não têm mais GP1, GP2, GP3. As fêmeas muito menos, as fêmeas nem BH tem. Tá? E criador famoso, cão de trabalho. Tal. Eu concordo, uma ou outra vez pode acontecer. Eu mesmo tenho esse cão, esse Albaz, que é cão de guarda, já citei ele, fabuloso, cachorro, como cão de guarda, como cão de família. Ele não tem prova nenhuma, mas ele é um cão e ele não foi usado. Eu tentei até usar ele na reprodução, porque para não perder a linha de sangue do meu luz, que eu te falei antes para os amigos aqui, e não deu certo, porque já estava em idade avançada e tal. O cachorro é muito grande. Eu não gosto de cachorro muito grande, ele é muito grande, muito pesado. Eu também não gosto de cachorro muito grande, não. E não deu. Então, o José Ricardo aqui, selecionar cães apenas baseado na caça pode prejudicar a qualidade das raças a longo prazo? Não, não prejudica a longo prazo, prejudica na ninhada seguinte já. Tu pode ver cães de modalidades que fazem muito presa, só presa. Esses cães tendem a ter problemas de nervo, de resistência à pressão.
sempre quando se coloca assim, ó, selecionar apenas por uma coisa, é lógico que tu vai ter um problema, porque a seleção deve incluir o maior número possível de itens. Uma coisa que eu penso O muito que tu pensa, Léo? é a questão de responsabilidade social mesmo do criador, né? Porque não só para os cães que vão para a família, mas para cães que vão para a polícia, que vão para trabalhar no bombeiro. Esse Fábio Zomer, ele, ano passado, quando aconteceu aquele desastre em Petrópolis, ele foi com o pastor alemão dele. Ele é policial, mas ele foi como normal, assim, paisano. E o cão dele achou mais de 20 pessoas. Porra. Entendeu? Mais de 20 pessoas. Você tem noção que 20 famílias foram confortadas por causa de um cão. Exato. Entendeu? Isso é uma responsabilidade social gigantesca. E aí tu falou o item mais importante, esquece tudo que eu falei, porque a responsabilidade social e a responsabilidade do criador com a raça e com as pessoas é o mais importante. Haja vista, por exemplo, assim, ó, eu perguntaria daí, aquela galera toda do não crie, não compre, adote, não sei o quê. É legal, tu tem que ter adoção para os bichinhos que não tem. Eu mesmo tive. Mas tu querer que todo mundo não crie mais, adote, só tenha pet, só tem. Não! Um pet não vai fazer o que esse pastor aí do Fábio, esse que tu tá citando, fez. Tem que ter criação profissional especializada e quanto mais artesanal, quanto mais caseira, quanto menor, quanto mais o criador é envolvido com isso, melhor é a criação. E esse cão dele veio de uma criação assim, pequena. Feita Veio de onde, Elon? Veio do House Kerberos. Veio do Rodrigo. Veio do Rodrigo. Do Rodrigo. Ótimo. É isso. Tu vê que nessas situações, tu vê que talvez, eu não sei se o cachorro era só para isso, mas enfim, né? O cachorro já se pagou, como a gente diz, né? Sim. Muito legal. E foi o mesmo cão que eu vi pela primeira vez lá. Eu fiquei apaixonado pelo cachorro, que assim, ficou na minha cabeça. Foi esse cão que fez esse trabalho no ano passado. Que legal. Muito legal, Bar. Vamos ver aí, o pessoal que está. Se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para mim ou para o Elion. Aqui, ó, ela fez outra pergunta aqui. Mas a polícia aqui no Brasil exige essas titulações? Peraí. Obrigado, eu tenho visto muito desse tipo de criação. Infelizmente, Ricardo. Mas a polícia aqui no Brasil, queria saber o nome dela, porque é Flora, talvez, o nome dela, né? Flora. Mas a polícia aqui no Brasil exige essas titulações. Na verdade, nenhuma polícia exige titulação prévia. As polícias dos lugares mais desenvolvidos, Flora, eles vão buscar nos criadores que já fazem isso. Então, na Alemanha, por exemplo, hoje tem um canil de pastor alemão autorizado a vender para a polícia. Entendeu? A polícia aqui no Brasil, a realidade é completamente diferente. A polícia mal e mal tem dinheiro para... Os caras geralmente são doados. Quando eles são comprados é porque alguém teve patrocínio da polícia. E quando eles fazem editais para comprar cães, os editais são feitos de tal modo ruins que não permitem que comprem um bom cão. Desculpa, meu nome é errado. Desculpa, Alisson, mas é que esse teu link aí... Tá. Então, assim, não, as polícias não fazem isso, Alisson. Infelizmente, elas não fazem. No de BH tinha um policial lá, do BAC. Aí ele tava tirando a prova de BH do cachorro dele. Cachorro de trabalho. Parabéns para ele, porque a polícia daqui da minha cidade fez isso na época que eles treinavam mais juntos comigo, quando tinha o comandante que incentivava, mas depois disso aí, Alisson e amigos e Hélio, cara, eu não vi mais. Tem os policiais aqui de uma outra cidade vizinha aqui, a minha, aqui do Rio Grande do Sul, que fazem, pessoal que são mais ligados ao pessoal que treina Mondio Ring, também participam um pouco, mas são 2, 3, porque a polícia não tem
incentivo e, mais do que incentivo financeiro ou de comando, falta a compreensão cultural do policial saber que ele precisa ter o melhor cachorro que ele possa comprar. Não dá para tu trabalhar com um cachorro de doação. O cachorro é responsável pela tua vida, por exemplo. A vida do policial, né? Sim. Não tem mais pergunta aqui, não. Eu tô vendo aqui. Valeu, Alisson. Da próxima vez, bota a Alisson aí, Alisson. Daí a gente sabe que é Alisson. Porque... Agora já sei que é Alisson e o esse Jardim. Tá. Alisson Jardim. Ah, desculpa, tá. Entendi. Então, agora a gente ficou, de repente, não dá pra gente fazer uma nova repetição, agora que a gente ficou mais profissional na forma de conectar aí, fica legal, né? Uhum. Sim, agora foi certinho. Deixa eu ver o que o Alisson está falando. Então, se não exige, a criação passa a ficar mais relaxada mesmo. Não necessariamente, Alisson. A criação não tem nada a ver com a criação de polícia. São pouquíssimas polícias no mundo que criam os próprios cães deles hoje. Mesmo as academias de polícia da Alemanha lá, eles reduziram muito a criação deles. Muito, muito, muito. E é mais assim... eles vão em busca do cão baseado no perfil do policial lá. Mas assim, eles não criam mais que nem a academia famosa de Stuckenbrook e tal, como era uma vez. Eles fizeram a experiência de mixagem do pastor com Mali, deu ótimos cães nas primeiras vezes, depois não deu mais coisas muito boas e, infelizmente, se perdeu isso aí. A polícia aqui no Brasil está comprando muito cão já pronto, né? Isso é outro problema. É outro problema. Eles falam que o filhote é uma caixinha de surpresa e que pode dar muito errado. Então eles já preferem comprar o cachorro já com 2 anos de idade, já pronto, já desses canis especializados que tem aqui no Brasil. Aí paga 30 mil reais, 25 mil reais num filhote. Até 30 mil por um cachorro de 2 anos. Se for bom, não é muito. A questão é que o cachorro que vai ir para eles por 30 mil com 2 anos não é um cachorro bom. Já é um cachorro com vários. Já é um cachorro com vários, assim. Tem que ver por que a polícia tá. Por que a polícia. Por que a pessoa que está vendendo, o criador, está vendendo o cachorro. E a questão toda é que, assim, ó, aqui no Brasil, hoje em dia, quando se fala em cão de polícia, é cão de detecção. Só. Não se tem mais quase cães para morder. Sim. É muito. Tomou conta. Detecção, drogas, explosivos e deu. Acabou a função do cão de polícia. Eu só vejo cão morto de intervenção é raro. Até porque aqui no Rio de Janeiro, pelo que eu ouvi falar, não tem muito porque o lugar mesmo não ajuda, né? Não tem esses campos abertos igual tem em Goiás, esses lugares assim onde o policial precisa, igual tem nos Estados Unidos também, o policial precisa mandar o cachorro ir, o cachorro tem que sair correndo atrás do carro. Aqui o que existe mais é questão mesmo de controle de distúrbio, né? De tipo manifestação, esse tipo de coisa quando tem, né? Ou então para ficar no Maracanã, quando tem jogo de futebol, alguma coisa do tipo. Entendi. Pode ser, mas eu acho que um bom cão de ostensivo sempre é interessante se ter, né? Para polícia. Um cão de presídio, um cão, enfim. Tem várias utilizações, né? Aqui, pelo que eu sei, tem sim. Tem. Só que podiam ter de forma mais em maior número. Sim, é pouco. Bem pouco, assim, pelo que eu vi, é bem pouco. Então, pessoal, vamos se despedir. Então, Elion, uma próxima vez a gente fica mais perito na ligar toda a indumentária eletrônica aqui e começar na hora e fazer uma live mais legal. Mas hoje já foi tão legal, tô vendo que teve bastante gente aqui, 50 pessoas acompanhando praticamente, tá bem legal. Considerando o atraso e o contratempo que a gente teve, né?
Queria agradecer a todo mundo, então. Eu não sei se a gente botou para gravar. Eu não sei. Eu também não sei se eu botei para gravar. Não sei se você colocou. Porque você também não que chamou, sei. então acho que você... Se não botamos para gravar, fica para uma próxima daí. Beleza. Tá. Valeu, foi um prazer, hein? Igualmente para mim, igualmente para todo mundo. Muito obrigado a todo mundo, Lucas, Matheus, aí, Giovanni, que participaram. Espero que tenham gostado. A gente tentou passar alguma coisa, foi tudo bem de improviso mesmo, porque a gente teve vários problemas para conseguir se conectar hoje aí. Valeu, Giovanni, valeu todo mundo aí. A Fernanda teve, todo mundo, Jana, Matheus, Tati, todo mundo, tá? Valeu, Hélio, muito obrigado pela atenção. Tá? A gente se fala aí, continuamos em contato. Obrigado por tudo, tá? Um abração aí para vocês. Tudo de bom. Valeu. Tá? Valeu. Tchau. Tchau.